Olá, Lígia, tudo bem com você? Estou muito feliz que a gente vai começar nosso estudo hoje, né? Vamos nos aprofundar aí nos nossos símbolos de fé e hoje nós vamos começar estudando a Confissão de Fé de Westminster, né? O capítulo 1. Então eu vou ler junto com você e em seguida nós temos algumas referências bíblicas para a gente estudar e se aprofundar um pouco mais, né, nessas afirmações que são trazidas aqui para nós, né, para nós acharmos as fontes dessas afirmações. A confissão de fé é isso, né? Ela afirma, ela faz algumas afirmações e as bases para essas afirmações se encontram nas escrituras. A gente vai buscar nas escrituras para embasar esta afirmação, essa confissão que nós, como cristãos reformados, nós fazemos. Nós subscrevemos essas afirmações. Então, é o que nós, cristãos reformados, cremos. Então, vamos entender a fundo para que a gente possa confessar isso também, né? Conscientemente. Vamos lá. Então, capítulo 1 da Escritura Sagrada, né? Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido de fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao povo, certo? Aqui ele está dizendo o seguinte: a natureza e as obras da criação revelam que há um Deus. Isso está lá em Romanos 1. Né? Se você conseguir abrir aí na sua Bíblia rapidamente, em Romanos 1, versículo 32, ele vai falar que são inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, as pessoas que contemplam, né, as obras da criação. Elas não têm desculpa para dizer que não conhecem a Deus, que não há um Deus, né? Porque essas coisas todas, as obras de Deus, revelam que Deus existe. Então, diz assim, Romanos 1, na verdade, é importante a gente ler a partir do 18. A partir do versículo 18, fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, né, que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Né? Versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, né? Por isso que lá em Salmos ele fala: diz o tolo em seu coração, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Porque dizer que não há Deus é uma insensatez, é uma falta de sabedoria. Quem contempla a criação, né, o sol, a lua, as estrelas, né, o mar, né, a infinitude das obras de Deus e a riqueza, né, com que Deus criou cada organismo, tem aí uma declaração é, do próprio Deus, de que Ele existe, de que Ele é real, de que Ele faz todas as coisas e não só faz como sustenta. Salmo 24, né? Fala que Deus, Ele não só criou todas as coisas, como Ele sustenta todas as coisas, né? Então, essa afirmação da nossa confissão de fé começa já dizendo, apesar de a natureza revelar que Deus existe, essa revelação não é suficiente para a salvação. Por isso, aprove a Deus nos deixar
as escrituras, primeiramente através dos profetas, né? E a gente lembra daquele texto, tendo Deus outrora falado de diversas maneiras, né? Aos nossos antepassados, como falou também aos profetas. Então Deus falou conosco outrora de diversas maneiras. Hoje Ele nos fala através de Cristo. E Cristo está revelado nas Escrituras. Então é necessário o conhecimento das Escrituras para a nossa salvação. Essa é a afirmação. Eu vou pedir para você fazer a leitura do Salmo 19, de 1 a 4, e faz um breve resumo, né, do que você entendeu desse texto, né? Romanos 1, nós lemos só alguns versículos, mas eu vou pedir para você ler do capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Por enquanto, eu acho que são dois textos muito importantes, mas tem outros que você pode ler ao longo da semana. Eu vou te passar 3 textos para hoje. Além destes 2 que eu te falei, que são as duas primeiras referências que estão aí nesse link que eu te mandei da Confissão de Fé. Então é Salmo 19, de 1 a 4, Romanos 1, de 18 a 32, aqui está só 32, mas é importante começar do versículo 18, e Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Faz o seu resuminho, você pode fazer por escrito, né? Coloca ali texto 1 e o seu resuminho que você entendeu. Texto 2, se você quiser mandar por áudio, pode ser também, não tem nenhum problema. E qualquer dúvida, me fala, eu tô aqui. E aí a gente dá continuidade, tá bom? Um beijo, Lígia. Fica com Deus. Deus te abençoe.